Apocalipse 2, ainda de pé, no versículo 8, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Você pode se sentar. Quem, irmãos, de nós aqui já escutou essa frase: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Acho que todos nós que já temos um tempo de caminhada. Quem nunca escutou essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São frases que movem o nosso coração, são frases que eu não tenho tatuagem, mas eu já vi muitos crentes com tatuagens com esses dizeres específicos. Eu já vi gente colocando esses dizeres no carro como adesivo, colocando em casa, colocando, eu me lembro da minha avó com aqueles pratinhos de enfeite que colocava na estante, mas para todo lado nós já ouvimos essas duas frases: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E nós amamos essas frases, sim ou não? Eu não sei você, mas me enche de fé quando eu escuto o próprio Deus transmitindo a mensagem dizendo: ser fiel até a morte, você vai ter um prêmio, uma vida eterna. Só que nessa noite eu gostaria de entrar nesse texto, porque tudo que a gente olha de maneira só superficial fica raso, mas quando a gente aprofunda, a gente entende o porquê de Deus estar dizendo algumas coisas a nós. E o mais legal é que, se você não sabe, o livro de Apocalipse, apesar de ter uma essência profética, se você for lendo até o capítulo 8, ele tem uma essência que aparece um pouco mais que a essência profética, que a essência de Cristo revelando o propósito às suas 7 igrejas da Ásia. Eu fico imaginando aquelas 7 primeiras igrejas que foram nascendo e o próprio Deus ministrando através de Jesus com uma carta ao apóstolo João, escrevendo a cada uma delas as coisas específicas que cada igreja precisava ouvir. Irmão, olha para mim aqui, um minutinho em nome de Jesus. Existe algo que o Senhor deseja escrever e falar específico com cada um de nós. Existe algo em específico que o Senhor deseja escrever e falar a cada uma das 7 igrejas. Nós abrimos uma caixinha lá no Instagram dizendo o seguinte: pergunte ao pastor. E aí as pessoas às vezes escrevem as dúvidas que elas têm, mas uma pessoa em específico fez uma pergunta: o que é a missão da Lagoinha Boa Esperança? E isso ficou queimando no meu coração, e eu quero que queime no seu também, e quem sabe até o final dessa noite nós concluímos que nosso propósito e nossa missão, cada um de nós como igreja, é sermos como essa igreja de Esmirna. A história começa com o nome dessa igreja, Esmirna. Tá aí um ótimo nome para você pôr no seu filho, tá aí um ótimo nome para você pôr na sua filha, Esmirna. O nome Esmirna significa mirra. E a mirra é aquele óleo que quando a gente chega, a gente sente aquele cheiro maravilhoso.
Mas eu não sei se você sabe, mas estudando essa palavra, eu vi que a mirra ela é produzida de uma planta que não tem outro jeito de você tirar o óleo de mirra dela, a não ser esmagando essa planta, a não ser torcendo ela muito, 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 até que depois de tanto essa planta literalmente apanhar demais, ela então solta todo o líquido dela e aquele líquido vira a mirra. É interessante que se nós olharmos para a história, a Bíblia vai dizer de alguma forma que Jesus representa essa mirra, esse perfume suave, e a vida de Cristo foi exatamente assim, como os próprios textos bíblicos dizem, ele foi moído, esmagado, para que nele nós pudéssemos ter a vida eterna. E se nós olharmos mais uma vez o texto que lemos, o nome honra exatamente a história daquela igreja. Nós lemos aqui os textos e em nenhum momento Jesus alivia a barra para Esmirna, dizendo assim, olha, vocês vão ter muito dinheiro para vocês comprarem o que vocês quiserem e vocês vão ser fiéis a mim, eu vou dar para vocês a vida eterna. O texto não diz assim, vocês vão, às vezes, passar de vez em quando alguns problemas, mas no meio do problema eu vou levar café para você, eu vou levar biscoito para você, eu vou levar uma jantinha quentinha para você, um chocolate quando as coisas estiverem difíceis. Não. Jesus só fala assim, vocês vão sofrer, vocês vão apanhar, vocês vão passar dificuldade, vocês vão experimentar os piores sofrimentos. E nós vamos ver aqui, inclusive, que depois do sofrimento, Deus ainda promete a essa igreja mais sofrimento. Mas quando nós olhamos para essa igreja, nós vamos também ver a fidelidade que ela tinha ao Senhor, mesmo no sofrimento. É interessante que quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o versículo 8, que é o primeiro versículo, o texto começa dizendo assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, se você tiver com uma caneta ou com o seu celular na mão anotando essa mensagem, eu gostaria de te indicar duas pregações, aliás, uma pregação e um livro para você ler, para você entender essa história a fundo e sobre o que esse texto está dizendo. Uma primeira mensagem é sobre a igreja de Esmirna, de um pastor chamado Leandro Vieira, e uma segunda, um livro, na verdade, para você consultar, é um livro chamado Comentário Bíblico Champlin, que você vai procurar o livro de Apocalipse. Mas, em resumo, eu quero contar para você por que Jesus diz esse versículo para essa igreja. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Parece aquelas frases clichês de alguém que está querendo se exibir. Jesus dizendo para aquela igreja assim, não, só para vocês saberem, quem está escrevendo essa carta para vocês é o primeiro e último, é aquele que morreu, mas ressuscitou. Mas não, tem propósito. Esmirna foi uma cidade que historicamente, ela há muitos e muitos anos atrás, ela foi destruída no meio de uma guerra. Mas um dia, o imperador está passando, um imperador chamado Lisbaco, se eu não me engano, ele é um homem que ele foi o guarda-costa de Alexandre o Grande e depois ele assume a figura. Quando Alexandre o Grande morre, o reino é dividido em três e um desses três reinos fica por conta dele e ele está passando no meio dessa cidade e ele vê a cidade destruída, mas ele enxerga beleza no meio daquele caos e ele fala assim, constrói essa cidade. E aquela cidade reconstruída, chamada Esmirna, ela carregava um título de eu fui construída, eu fui reconstruída por um grande governador. E um outro título que aquela cidade também carregava era a cidade que estava morta e voltou a viver.
E se você olhar para essa frase que Jesus fala no primeiro versículo, ele está dizendo o quê? Olha, quem está escrevendo para vocês é o primeiro e o último, e agora vem a mesma frase que aquela cidade carregava. Aquele que estava morto e agora voltou a viver. A primeira coisa que fica clara aqui para nós, irmãos, é que Jesus começa essa carta gerando identificação com aquelas pessoas. Vocês dizem que estavam mortos em um momento, eu também morri. Vocês dizem que ressuscitaram, eu também ressuscitei. Vocês carregam a honra de terem um grande governador que reconstruiu a história de vocês. Eu carrego a honra em mim de ser o Filho de Deus, o soberano de todos os imperadores. Mas sabe o que fica evidenciado aqui também quando nós olhamos esse texto? É como se Jesus estivesse querendo quebrar o orgulho daqueles homens, o orgulho daquelas mulheres, dizendo assim: vocês acham que ressuscitaram das cinzas, mas o único que realmente ressuscitou dos mortos e voltou a viver fui eu. Vocês acham que é uma grande honra vocês terem sido reconstruídos por um grande governador, mas eis que diante de vocês existe alguém escrevendo, dizendo, mais que o governador, eu sou o primeiro e o último. João, e o que tem a ver isso tudo? Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria história e nós achamos que quem foi no fundo do poço foi nós, e que quem saiu do fundo do poço foi nós também. A gente olha para as nossas situações e fala assim, eu sou um grande vencedor, porque eu saí do meio do caos e eu consegui sobreviver a essa batalha. Eu sou um grande homem, eu sou uma grande mulher, eu tenho um grande valor, porque eu aprendi o que é sair das cinzas e subir como uma fênix. Posso te dar uma notícia nessa noite? Jesus está fazendo igual ele fez em Esmínia. Não foi você que saiu das cinzas, foi Jesus que te tirou de lá. Não foi você que passou por problemas e agora você está sorrindo, que experimentou o gosto do fel da morte e agora ressuscitou. Não, Ele é aquele que foi até a morte e nos trouxe a vida e a vida em abundância. Não é sobre a força do meu braço, não é sobre a força do seu braço, não é sobre o meu esforço, sobre o seu esforço, não é sobre a nossa resiliência, sobre o caos. Não foi, nunca vai ser e nunca será. Sempre vai ser a boa mão de Deus nos tirando do inferno e nos trazendo para a sua poderosa luz. Eu não quero viver pela minha mão e olhar pela minha mão que eu construí alguma coisa. Tem uma música que eu acho que ela é até secular, mas ela diz assim, nunca foi sorte, sempre foi. Por que nós não agarramos isso nessa noite? Nós não andamos por sorte, não queremos viver as nossas próprias sortes. Nós queremos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Você nem está falando amém direito, acho que você não está crendo, irmão. Depois do versículo 9, ele começa dizendo assim, e agora Jesus, depois de se apresentar para eles e dizer que eles não eram os únicos que experimentaram a morte e ressuscitaram, no verso 9 ele começa dizendo assim, eu conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza. Vira para o seu irmão e fala assim, o Senhor conhece a sua pobreza. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Irmãos, aquela igreja de Esmínia, ela de fato era uma igreja pobre. Mas Jesus vira para eles e diz assim, eu conheço a sua pobreza, mesmo sabendo que vocês são ricos. E olha que interessante, a cidade de Esmina era uma cidade rica, mas a igreja de Esmina era uma igreja pobre. Nós estamos vivendo
Algo muito parecido na plantação de uma igreja, de uma cidade que é muito rica, mas a comunidade que tem se levantado ainda é uma comunidade muito humilde, porque a igreja ainda está nascendo. E isso é normal. Aquela igreja também estava vivendo esse processo. Só que Deus tinha um amor, Jesus tinha um amor muito grande por aquela igreja, porque ali não era só um fato de pessoas pobres que estavam se convertendo. Em Esmirna, toda vez que alguém se declarava cristão, havia uma lei, uma questão judaica que impedia com que as pessoas cristãs tivessem bens. E toda vez que algum cidadão de Esmirna se convertia ao cristianismo, os judeus eram os primeiros a ir lá na casa dessa pessoa, pegar tudo que ela tinha, pegar a casa dela, os bens dela, o dinheiro que ela tivesse e deixar ela completamente pobre. Você entende o que Jesus está falando aqui? Eu sei da sua pobreza. Você era rico antes, mas você deixou a riqueza para ficar pobre em amor ao meu nome. Olha como isso é lindo. E aquela igreja que era uma igreja pobre, aquela igreja que era uma igreja que todos os irmãos ali, por mais que tivessem bons recursos, abriam mão dos bons recursos pelo amor e pelo poder ao evangelho. Era uma igreja que não tinha muito recurso, mas foi a única das igrejas de todas as outras que não tomou um xingo de Jesus. Todas as outras igrejas, se você for lendo as histórias, aí você vai achar, tanto do capítulo 1 até lá para o capítulo 4, as 7 igrejas. Jesus elogia, mas ele traz uma exortação. Jesus ele faz elogios, mas fala, olha, nisso aqui e nisso aqui vocês têm que mudar. Mas a igreja de Esmirna, que era a igreja com menos recurso financeiro, era a igreja com menos poder aquisitivo, era a igreja que tinha menos proporção de crescimento, porque também tinha menos proporção de dinheiro para poder crescer, aos olhos de Deus, ela foi a única igreja que não mereceu ser chamada de atenção, que não mereceu ser puxada de orelha. A igreja mais pobre das 7 igrejas foi ao mesmo tempo a igreja mais elogiada por Cristo. Irmãos, prestem atenção nisso que eu não sei se você conseguiu identificar. Você percebe que o padrão e a forma que Deus olha o sucesso é diferente da nossa? Porque para nós, a igreja mais top é a igreja que tem mais coisa. Para nós, a igreja mais legal é a igreja que tem mais recursos. Sejamos sinceros que no nosso interior, a gente olha para alguém e a gente imagina que sucesso é quando ela está com uma boa carreira, ela tem um salário mais estável, ela está num momento de vida mais legal, ela está vivendo uma vida um pouco mais confortável, ela está em um lugar que o poder aquisitivo proporciona para ela coisas que sem o dinheiro ela não conquistaria. E a gente olha para isso e a gente diz que isso é sucesso. Mas estranhamente, no reino de Jesus, as coisas funcionam bem o contrário. Porque ele olha para a igreja mais rica e ele diz que a igreja mais rica está com problema, e ele olha para a igreja mais pobre e ele diz que essa igreja mais pobre é a que está alegrando o coração dele. Irmãos, sucesso para Deus é completamente diferente da forma que nós olhamos para o sucesso. Talvez você olhe para a sua situação hoje, talvez você olhe para o jeito que você está vivendo hoje e você diga assim, eu não alcancei o sucesso. Eu não cheguei aonde eu gostaria. A minha vida está ruim porque eu não estou aonde eu gostaria de estar. Mas, se nós olharmos para esse texto claramente, nós precisamos receber isso de Jesus. A forma que Jesus está olhando o sucesso não é a mesma forma que os nossos olhos veem. E ainda que o dinheiro não chegue, se a nossa fidelidade ao Senhor permanecer de pé, esse é o maior sucesso que nós podemos alcançar. O maior sucesso na vida de um homem e de uma mulher não é ter o salário grande, é ter um coração grande para amar Jesus o tanto que ele precisar.
Irmãos, isso é lindo, sabe por quê? Porque eu tenho orgulho de chegar nos céus. Eu sei que eu vou chegar lá e Jesus não vai olhar se eu estou entrando lá de chinelo ou se eu estou entrando lá de tênis. Jesus não vai olhar se eu estou entrando lá com um carro grandão ou com um carro simples, porque Ele está olhando o meu coração e a minha integridade. É assim que Deus olha para você. Para de sofrer. Para de olhar o mundo como se o mundo fosse baseado no sucesso do que os nossos olhos podem ver. Até porque, sejamos sinceros, muitas vezes o que vemos não é a realidade do coração. Muitas vezes nós olhamos alguém que aparentemente está bem e, como o próprio Jesus em um outro momento disse, está como um sepulcro calhado. Um sepulcro por fora ele é lindo, mas por dentro tem o resto da degeneração humana. Que o meu e o seu coração queiram ter o sucesso de Deus e não o sucesso da nossa própria concepção. Você está comigo aqui? No versículo 10, esse texto vai dizer o seguinte: não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Irmãos, se você olhar para o versículo 10, Jesus está dizendo assim, olha, eu preciso que vocês entendam que eu morri e ressuscitei por vocês. Eu preciso que vocês entendam que a concepção de sucesso que vocês estão olhando não é a mesma concepção de sucesso daquilo que eu sonhei para você. Mas por último, eu também preciso que vocês entendam que viver para mim, vocês vão passar por maus bocados. E aí ele começa dizendo, eu preciso que você não tenha medo. Eu nem sei por que eu estou falando isso aqui, mas talvez seja profético para alguns de nós. Receba isso em nome de Jesus. Não tenha medo. Ele começa dizendo, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Irmãos, Jesus está dizendo para aquela igreja que ela vai sofrer, que ela vai ter que lidar e aprender a lidar com o medo, para ela parar de ter medo que ela vai sofrer. E Jesus está dizendo, inclusive, que o próprio diabo vai armar planos para que aquela igreja esteja durante um tempo na prisão. Às vezes nós olhamos e nós ficamos perguntando assim, Senhor, por que a vida das outras pessoas está boa e a minha está ruim? Por que a vida das outras pessoas está em uma outra situação e a minha não? Parece que eu estou em pecado. Será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Não, irmão. É só propósito de Deus. Deus, para essa igreja, disse, olha, eu vou permitir por um momento que até mesmo Satanás toque em você. Eu vou te levar para a prisão. Só que lembra do que eu disse lá no começo? Jesus, no final, ele não alivia dizendo assim, ó, e vocês vão sair da prisão, vocês vão ganhar, vocês vão triunfar, vocês vão ser uma igreja vencedora, vocês vão voltar a ficar rico, vocês vão voltar a ter o dinheiro que vocês tinham antes, vocês vão voltar a ter as posses, darei a vocês 7 vezes mais. Ele vira e fala assim, e depois da prisão, vai vir mais 10 dias de sofrimento. Agora, lembra que Apocalipse é um livro profético? Só quem já estudou profecia vai falar comigo aqui. Um dia para Deus são como... Depois do sofrimento, 10 dias ou 10.000 anos ainda vai ser pouco pelo que você vai sofrer. E aí ele diz assim, e aí sim ele traz uma promessa. Mas seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Meu irmão,
Em nome de Jesus, nós não somos como os irmãos católicos que acreditam que a salvação vem pelas obras. Mas se você quer coroa, você tem que sofrer. Se você quer ser reconhecido pelas coisas que você faz e pelos seus bons trabalhos, seja bem-vindo às regras desse mundo. Quem muito quer, muito será cobrado. Jesus já disse isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quer crescer, meu irmão? Tem que doer. Quer ter bons resultados? Vai doer. Quer crescer? Isso vai exigir de nós um certo nível de sofrimento. E tudo bem, porque no final vai valer a pena. A coroa é a melhor coroa que nós podemos ter. É a coroa da vida. Importa-me mais, diz Pedro, importa-me mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa-me mais cumprir a vontade de Deus, sofrer aqui nessa terra, mais receber de Deus os presentes gloriosos da sua glória. É tão interessante quando nós olhamos para isso, porque nós não imaginamos o poder que há nisso, ser fiel até a morte. Irmãos, eu casei, agora nós estamos com 1 ano e 2 meses, né, Vicky? 1 ano e 2 meses com a mesma mulher, glória a Deus. Quem mais aqui é casado? Rafão, nossos irmãos ali, nossa irmã. Alguém mais tem mais de 10 anos de casado aqui nessa noite? Meus irmãos, vocês que são casados, imaginem a seguinte hipótese. Vocês estão casados há mais de 10 anos, e aí o seu cônjuge, um dia na mesa, depois do culto, você está lá jantando, e ele vira para você e fala assim, eu tenho uma coisa para te contar. Sabe lá no primeiro ano de casamento, eu te traí. Eu não fui fiel, mas foi só o primeiro ano. No primeiro ano eu te traí o ano inteiro, mas foi só aquele ano. Mas compensa, porque os outros 9 eu fui completamente fiel a você. Os 9 anos depois, eu fui completamente fiel a você. Ficaria tudo bem? Óbvio que não. Porque ser fiel até a morte é ser fiel até a morte. Você entende o que Cristo está querendo dizer à igreja? Se eu sou fiel a Deus, mas se eu falho um dia, a minha fidelidade foi quebrada. E é interessante que muita gente pega esse texto e fala assim, ser fiel até a morte. Mas ele não consegue honrar a Deus na vida cotidiana. E de 24 horas ele trai Deus, ele quebra a fidelidade de Deus 3, 4 vezes por dia. E ele acha que aquilo que está sendo feito é fidelidade. Mas eu sinto te dizer, não é. Eu não estou falando aqui de um dia que um dia caminhamos com Cristo, em algum momento nos desviamos e agora estamos chegando de volta. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de pessoas que muitas vezes creem que andar uma vida sendo infiéis com Deus em algum momento, Deus vai perdoá-las pela proporcionalidade de que eu fui muito fiel em maioria do tempo e eu fui infiel só num pouquinho de tempo. O que o texto está dizendo é que nós temos que ser fiel até a morte. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele disse uma frase muito forte. A Rafa falou sobre adolescência, e isso foi na minha adolescência também. Ele diz o seguinte, olha, seja crente ou morra tentando. É disso que está sendo dito aqui para nós, ser fiel até a morte. Eu sei que eu vou errar em alguns momentos, eu sei que eu vou pecar em alguns momentos, mas aquilo que incumbir a mim, se for preciso, eu vou dar a minha vida em fidelidade a Cristo, porque eu quero ser fiel ao meu noivo até o dia da minha morte. Irmãos, nós estamos em um tempo que nós estamos plantando igreja, o Rafão está me acompanhando, a Dani também nessa jornada, a gente não para, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, e esses dias o irmão perguntou, você não cansa de viver essa vida? Da onde sai dinheiro? Eu falei, não sei. Da onde sai gasolina? Não sei. E quando o carro estraga? Não sei. Você não cansa, você não dorme? Não sei, mas eu sei que eu quero ser fiel até a morte, e quando Cristo nos chamar, eu quero ouvir falar assim, olha, você teve muito trabalho, mas você foi fiel a tudo que eu te mandei fazer. E eu oro para que nós todos, como igreja, sejamos assim. Só que o texto não para aí, que ele diz, ser fiel até a morte, e eu lhe darei o quê?
a coroa da vida. Irmãos, pelo menos uma coisa nós podemos nos alegrar. Depois de tanto sofrimento, existe uma coroa reservada a nós. Pelo menos isso, e glória a Deus por isso. Existe um fato muito interessante, que eu não sei exatamente se ele aconteceu nessa época ou se ele aconteceu depois, mas eu creio que foi profético. Existiu o pastor dessa igreja de Esmínia, ele se chamava Policarpo, tá? E outro nome para você pôr no seu filho. E Policarpo foi o pastor que cuidou daquela igreja de Esmínia. E ele foi a figura exata desse versículo que nós lemos. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, olha só a resistência desse pastor. A igreja foi crescendo e tomando certa proporção. A perseguição começou a aumentar no meio daquela igreja. E aquela igreja foi crescendo e foi crescendo. Os irmãos daquela igreja começaram a ser perseguidos, como o próprio Jesus falou. Aquelas pessoas começaram a ser presas, como o próprio Jesus falou. E eles entenderam a profecia de Deus para a vida deles e eles foram permanecendo fiéis. E aí o reino de Roma, ele toma uma atitude e fala, olha, tudo que a gente faz para fechar essa igreja não está dando certo. A gente prendeu todo mundo e ainda na cadeia eles continuam sendo fiéis. Vamos matar o líder dessa igreja. E eles pegam Policarpo e eles resolvem fazer uma morte com exemplo para ele. E eles resolvem atear fogo nesse pastor em praça pública. E como uma forma de tortura, aqueles homens amarram Policarpo em um lugar e eles começam a colocar as lenhas que mais tarde queimariam aquele pastor no fogo. E eles começaram a colocar madeiras e mais madeiras e mais madeiras para sua morte. E daqui um pouco eles começaram a acender o fogo para que aquela madeira começasse a queimar para preparar a morte. E enquanto aqueles homens acendiam as primeiras brasas e o fogo subia, eles começavam a rir de Policarpo, eles começavam a olhar para Policarpo e falar, e agora? Cadê esse Jesus que tanto você ama? Será que a sua fidelidade vai permanecer tanto quanto você disse que permaneceria? E aqueles homens começam a olhar para Policarpo, e Policarpo, ele começa a rir daquelas pessoas de uma maneira muito debochada. E aquelas pessoas, sem entender, elas perguntam para Policarpo, Policarpo, por que você está rindo tanto? Nós estamos esquentando a fogueira que vai te matar daqui a 10 minutos. E a resposta dele é algo que está escrito aqui no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou ler de novo para você entender. O vencedor de modo nenhum, o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Policarpo vira para eles e diz assim, rindo, vocês vão me colocar no fogo daqui a pouco. Mas vocês já pararam para pensar no inferno que vocês vão queimar na segunda morte? Aquele homem vai por o fogo rindo, porque ele sabe que do primeiro fogo e da primeira morte Jesus o livrará, mas que existe um prêmio e que na segunda vinda nenhum de nós será pego pelo poder da morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor que for fiel de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Irmão, eu não sei você, mas em nome da vida eterna, me interessa mais perder essa. Em nome dessa segunda vinda, aonde o choro, como a Bíblia diz, ele não vai nos contemplar. Aonde os sofrimentos não vão nos contemplar. Aonde há uma promessa de vida e vida em abundância, aonde Jesus é o rio, e esse rio é um rio de água viva. Eu prefiro perder essa vida. Eu prefiro olhar para essa vida e abrir mão de algumas coisas que
talvez me agradam, mas não agradam ao Senhor. Eu quero olhar para o fogo e eu quero rir e dizer, olha, aqui pode estar bom agora, mas existirá um momento em que nem o fogo, nem a morte vão me poder destruir, porque eu escolhi a Cristo. Nessa noite eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e que nós pudéssemos orar. Orar para que a nossa fidelidade a Deus fosse tamanha ao ponto de nós não temermos mais o que os homens vão fazer conosco. Orarmos para que a nossa fidelidade a Deus seja capaz de nos distanciar dos nossos pecados, nos distanciar das nossas transgressões. Orar ao Senhor para que a nossa concepção de sucesso esteja alinhada à concepção de sucesso dele. Que nós possamos orar ao Senhor e saber que por mais que a vida nos esprema como a mira, nós sejamos como cheiro suave, como uma fragrância suave, que mesmo em meio à pressão, nós exalamos os perfumes de Deus na nossa vida. Pai, eu oro a Ti nessa noite em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Cada um de nós tem pontos nessa noite que essa mensagem talvez mexeu conosco. Talvez a nossa preocupação com as muitas coisas, talvez a nossa preocupação com aquilo que a gente entende que é prioridade, Pai. Senhor, talvez nessa noite alguns de nós chegaram aqui tão preocupados por estarem vivendo um momento difícil na vida agora. Pai, talvez alguns de nós estão exatamente como aquele homem que eu contei, que estão olhando a fogueira ser esquentada para a tragédia acontecer. Mas, Pai, nessa noite, fortalece o nosso coração para que ainda que a fogueira venha, nós permaneçamos fiéis até a morte, com a esperança da coroa da vida, Pai. Nós entramos, Senhor, nessa oração sem expectativas de que um dia o sofrimento vai acabar, ou se vai acabar, ou se não vai acabar. Não nos interessa, o que nos interessa é que ainda que o sofrimento venha, a glória do Senhor virá em dobro, a coroa do Senhor irá nos alcançar. Nós estaremos guardados, protegidos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e nada do que vier irá abalar a nossa fé, nada do que vier, podem ser 10 dias ou 10 mil anos, a nossa fidelidade ao Senhor permanecerá a mesma, o nosso coração no Senhor permanecerá o mesmo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé, ajuda-nos, Senhor, a lidar com as nossas invejas, a lidar com o nosso olhar de crítica, de comparação, Pai. Cura-nos nessa noite, cura o nosso coração nessa noite. Nós não queremos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, nós queremos olhar para a cruz, nós queremos olhar para o consumador da nossa fé. Nós queremos, Pai, ainda que pobres nessa vida, sabemos que nós somos ricos das riquezas espirituais, das riquezas dos céus, das riquezas do Teu trono sobre nós. E nessa noite nós entregamos a Ti, Pai. Nós escolhemos o Teu reino, nós escolhemos a Tua justiça e nós escolhemos o Seu coração, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós Te louvamos, Jesus.